primer, de tinta, verniz. Vamos estar falando de algumas pistolas de pintura, são bem usadas para isso. A MP250, entre outras, né? A MP610 também e a MP560. Não é isso, Diego? Vamos estar conversando com o pessoal aí, aguardando perguntas. Enquanto isso, vou pedir para o Diego ir falando aí alguma coisa sobre a aplicação de primer, para a gente já ir conversando com vocês ao vivo, ok, gente? E aí, Diego? Pessoal, boa noite Vitorino. Boa noite. Queria agradecer a parceria, agradecer o convite aí de estar com vocês, né? Às vezes, algumas vezes já fazendo alguns trabalhos juntos, né? Com os equipamentos da Wimpel, né? Com os nossos produtos. E hoje bater um papo aí, falar um pouco de equipamento, né? Pistola e alguma coisa sobre produto aí pra gente estar batendo um papo, tá? Primeiramente agradecer a todos, agradecer em nome da Brasília, né? A Wimpel aí pela oportunidade e pela parceria também. A gente que agradece a parceria. É muito bom ter parceiro com equipamento que a gente tem, com parceiro que é bom de tinta e bom de aplicação, pra gente estar tirando dúvidas aí do pessoal. Porque tanto a Brasília quanto a Wimpel, nós também não queremos só vender o equipamento ou só vender a tinta. A gente está aqui também para tirar dúvida, porque às vezes um profissional de algum tempo tem alguma dúvida, não tem o porquê não estar perguntando para um técnico que está todo dia na fábrica, vendo como é que é a formulação de tinta e tudo mais. Às vezes a gente sempre tem que aprender alguma coisa. Então nada mais importante do que perguntar, ter a resposta e usar essa resposta em benefício de um trabalho melhor. E nada melhor do que a Brasília, que está sempre disposta aí a mandar o Diego, a conversar aí, para a gente estar sempre conversando sobre tecnologia melhor e sobre tinta. É isso aí. Tudo bem, Diego. Queria que você falasse alguma coisa da MP250, como é que é a aplicação do primer com ela, como é a catálise disso. Pessoal, nós fizemos algumas aplicações, depois vai estar disponível, né? Vamos estar postando, né? Para vocês aí, eu acho que é interessante. Tudo que a gente está falando aqui de equipamento, acho que depois, na hora que disponibilizarem os vídeos, do que nós fizemos com o equipamento, né? Aplicamos primer, tinta, verniz, com esses 3 equipamentos. Nós escolhemos esses 3 equipamentos, não, porque senão teríamos uma vasta, né? Sim. Não teríamos nem tempo para isso, né? Tem bastante produto aí da Wimpel, bastante equipamento, desculpa. Então nós escolhemos esses 3, né, para falar de primer, tinta e verniz, ok? Então aplicamos o primer aqui com a MP260, aplicamos tinta e verniz com a 610, MP610 e tinta e verniz com a 560. Depois é legal, a gente vai estar batendo um papo, explicando aqui, depois que eles baixarem lá, subirem o vídeo aí, é bom dar uma olhadinha para vocês verem acabamento e ver tudo que a gente vai estar falando aqui, ok? Nós fizemos umas aplicações com essa pistola, né, MP250, que é interessante dizer que ela tem em 2 configurações, pessoal. Ela vai ter 1.4 e 1.7. 1.7, falando aqui do que nós vamos tratar para primer, ok? Então é muito interessante a gente tá batendo nessa tecla, ainda que às vezes para alguns é repetitivo, mas é imprescindível, senão você não agrega ao produto que você está utilizando o equipamento. Então você tem que ter um equipamento compatível àquele produto que você está utilizando. Então no caso de primer, 1.7, uma pistola 1.7, no caso essa 250, MP250 1.7. Se eu pegar 1.4, aí você vai estar trabalhando com tinta, verniz, um poliuretano, alguma coisa nesse sentido, ok? Então é interessante quando você for fazer sua aquisição desse equipamento, sempre procure e olhe o que você vai necessitar. Eu vou comprar esse equipamento para primer 1.7, para tinta e verniz 1.4. Certo. E aplicou, o pessoal vai estar vendo o vídeo que vai subir na segunda-feira, já podem estar acessando e vendo como ficou a aplicação do primer e com a pistola de pintura MP250. Dizendo o seguinte: todos os equipamentos da Wimpel, esses que vocês estão vendo e os outros também, todos eles têm bico e agulha de aço inox. Então todos eles são compatíveis com tinta já à base de água. Muito pouco usado ainda, né? Não sei se por causa de preço.
Sim, o custo, né? O custo ainda. Leva um pouco, e equipamento também, então tem uma estrutura aí para... Então, mas todo equipamento Impel já é com bico e agulha de inox. Então mesmo vocês pegam o MP250, vocês fazerem a aplicação do primer com a pistola 1.7, vocês já vão ter a configuração 1.7 com o bico e agulha de inox. O inox, na realidade, o que vai acontecer? Você vai ter uma durabilidade muito maior do equipamento, mesmo não trabalhando com água. Porque o inox, ele não tendo o carbono que no ferro, né, que vai dar que vai oxidar, que vai enferrujar, a durabilidade dele é muito maior. Então qualquer equipamento Impel já tem a configuração de bico e agulha de inox. Tanto a 250 como as outras, que o Diego vai estar falando também sobre a aplicação de tinta, né? Sim. Diego, você aplicou a tinta com as duas, não? Nós aplicamos com as duas. Com as duas? As duas fizemos tinta e verniz, até mesmo para, né, não atrelar justamente isso, né? Eu tenho um equipamento, eles funcionam tanto quanto tinta quanto verniz, ok? E o interessante também, se você tem a possibilidade de ter esse equipamento para você trabalhar somente com tinta, para trabalhar com verniz, excelente, né? Mas às vezes pela questão de, né, um investimento, eu não tenho essa condição de fazer esse investimento, você vai ter um equipamento que vai trabalhar com as duas funções. Se você tem condição de ter vários equipamentos desses, para você ter um para tinta, outro para verniz, um para cor prata, né? Vamos pensar tinta, cores metálicas, um prata, e outro para cor sólida, melhor ainda, né? Aí seria um mundo ideal, vamos pensar assim. Mas às vezes o investimento, por uma questão de custo, eu não tenho essa condição. Ela trabalha tranquilamente, dá para você fazer essas dupla função aí, limpando, tratando bem o equipamento, aí dá para você trabalhar tanto essa pistola 610 quanto a MP 560. É isso que eu ia perguntar para você. Às vezes o pessoal fala que usa o mesmo equipamento para tinta, verniz, para tinta clara, tinta escura. Qual o cuidado de ele usar, vamos supor, aplica um preto vinílico, depois ele vai aplicar um prata. Qual o cuidado? Eu vou chovendo uma olhada, que é lógico, eu vou falar aqui determinadas características do equipamento. Eu gostaria que o Diego falasse qual a preocupação de se usar uma tinta numa determinada cor e depois usar uma outra tinta completamente diferente a cor com o mesmo equipamento. Vamos pensar assim, Vitorino, eu tenho um equipamento, vamos pensar justamente nessa questão. Eu tenho um prata e um preto. Nos dois eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque eu tenho uma contaminação. Isso. Se eu fizer um preto e posterior eu for pintar um prata, eu tenho que limpar bem, com bastante cuidado o equipamento. Para o quê? Ele não influenciar na cor. Ok? Então se eu tiver um preto num prata, ele vai ter uma grande interferência na fidelidade da cor. Quando eu tenho o inverso, né? Eu pintei um prata e vou pintar um preto, eu tenho o problema do alumínio. O alumínio é um negócio que ele fica no ambiente, quanto mais na pistola. Então um pingo de alumínio que esteja no sistema aqui, às vezes com solvente, eu limpei, esguichei, e ele tem um pouquinho de alumínio ali. Eu tenho um problema muito grande num preto liso quando ele aparecer o alumínio, né? Porque quando chegar no sol, ele vai aparecer o alumínio. Sempre cai no meio do capô, né? Para variar, né? Para variar. Sempre cai no meio ali, quando o cara não cai naquela beiradinha que você pode fazer um retoquinho, não, vai cair no meio. Vai cair no meio. E aí, ele, né, imagina um carro liso, né? Um preto que é brilhando, liso, você tem aqueles alumínios supérfluos pela superfície. E aí complicou a cor, né? Complica a cor. Então, é o que eu falei, o melhores dos mundos se você consegue ter, né, um investimento nesse, que você tem uma tinta para cor sólida, você não vai ter essa situação de um alumínio, né, de um metálico, uma cor metálica, então ela não vai influenciar. E se você tem um metálico, você não tem essa possibilidade também, né? Você já evita essa possibilidade, de repente, de uma interferência de um outro pigmento qualquer. Claro, sempre lembrando, claro, mesmo que você for usar um alumínio, você tem um outro equipamento para aplicar o preto, ou o vermelho, ou o amarelo, sempre há necessidade de, quando você usar o equipamento, a gente sempre fala isso em diversas oficinas, diversas palestras que a gente faz, sempre limpar o equipamento o melhor possível. Limpando sempre a caneca, não com aquela bendita estopa que fica aquele fiapinho dentro. Limpar sempre com pano, aplicar o verniz sempre limpo, aplicar
colocar o solvente da tinta na própria caneca, porque você usou, para você diluir a tinta, um verniz bom, legal, um verniz? Solvente. Um solvente legal. Aí você vai colocar na caneca um solvente que não é tão bom, um solvente de limpeza. Ele não vai ter tanta efetividade na limpeza quanto o solvente que você usou na tinta. O que vai acontecer? Você vai ter um solvente inferior, não vai limpar direito. Então o que a gente pede? Que vocês façam a limpeza sempre com o solvente que vocês fizeram para afinar a tinta, para deixar ela mais fluida, né? É que o que acontece? Você também evita um pouco. Ainda que você, vamos pensar aqui, pessoal, se você utilizou um solvente de limpeza, né, que limpou o sistema, bacana, você coloca um pouquinho do diluente, né, poliuretano, e esguicha ele com poliuretano. Por quê? Porque ele não vai conter álcool. Sim. Então o que vai acontecer? Você não tem uma oxidação de maneira alguma dentro desse sistema. Né? Por mais que você trabalhe com inox, né? Mas o dia a dia, a tinta, né? Você evita bastante essa oxidação, até mesmo do acabamento do seu equipamento. Uma coisa que é interessante dizer, é igual você tem uma pistola dessa para primer. O primer, ele judia bastante da pistola, né? E muitas vezes a gente trata o primer como é somente um primer. Vocês vão ver no vídeo lá, a gente usou um primer 5 para 1 para 1, né? Nosso da Brasília lá, fizemos uma aplicação. Vocês vão ter a oportunidade de ver o acabamento do primer, parece até mesmo tinta, né? Feito com a diluição correta, o enchimento, né? Fizemos um enchimento na parte que a gente tinha um reparo e depois nós fechamos a peça inteira. Então vocês vão acompanhar, vão ter a oportunidade de ver o acabamento que fica. Então o produto funciona bem, bacana, mas eu preciso de um equipamento, assim como eu preciso de um profissional. Sim. Quando você trabalha com uma pistola dessa, para primer, que você não faz a limpeza dela correta, ela vai, o bico principalmente, a capa de ar aqui vai ficar aquele material. E aquele material, depois que ele seca ali, principalmente depois de umas 24 horas, para você arrancar um primer, ele é bem complicado. E ele vai estar no meio, no sistema, assim como na agulha. Na agulha também. E aí começa, coloco solvente, coloco a pistola de molho, entendeu? E aí vai acabar com as guarnições da pistola. Às vezes, se você estiver trabalhando com uma pistola, com um solvente, que nem o Vitorino falou, estou trabalhando com um solvente de limpeza, que contém álcool, vai oxidar. Ele vai oxidar com maior facilidade. E aí, se ele tiver uma acidez ainda, vai atacar mais ainda. Então é comum você ver pistola de primer com oxidação, judiada. A mesmo cuidado que você tem com a pistola que você pagou, investiu um pouco mais, né? É a mesma cuidado que você vai ter com a que você trabalhou com um pouco menos. Não tem problema. Independente se eu estiver usando essa pistola para tinta, para verniz que seja, trate ela com cuidado. E acabou o primer, acabou de utilizar ela primer, a mesma limpeza que nós faríamos na nossa de tinta, que a gente toma mais cuidado porque ela vai contaminar, ela vai trazer problemas futuros, né? Então, mas essa daqui também não é diferente. Então, uma pistola dessa, você fez o investimento, você tem equipamento para muito tempo. Sim. Essa é a realidade. Só que eu preciso que o quê? Preciso que seja feita essa limpeza de uma maneira correta. E por quê? Você vai ter sempre aquela aplicação daquele primer. Vamos pensar assim, primer também, dependendo do sistema, do esquema de pintura, ele é considerado um dos mais baratos, vamos pensar assim, dentro do esquema. Mas não menos importante. Mas não isso, é justamente a mesma coisa da pistola, não menos importante, ele tem a importância dele. Assim como o solvente que você vai utilizar, né, a catálise que você vai fazer, ele precisa, quando nós na fábrica estamos elaborando um produto, a gente está pensando exatamente nisso, eu preciso que ele esteja com a performance dele sem comprometimento no final. Aí você vai ter um acabamento, uma secagem, tudo como deve acontecer. Por mais que ele vai ficar embaixo da tinta, embaixo do verniz, ele tem que ter uma viscosidade correta, uma diluição correta, uma perfeita aplicação. Mesmo que você vai lixar, tudo bem, mas se ele não tiver uma perfeita ancoragem, para dar uma ancoragem para a tinta em cima, não for com o equipamento correto, você vai fazer aquela aplicação paulistinha, meio listado, vai ficar esquisito.
Então, o que tem? Você tem que ter um equipamento também bom e em condições de uso. Então, a mesma qualidade de limpeza que tem que ter um aditivo de verniz, você tem que utilizar para o primer, porque é um equipamento também tão importante quanto. Eu costumo dizer que a pistola de pintura, ela é 1/3 da coisa. Por quê? 1/3 a pistola de pintura tem que ser boa e eficiente. 1/3 é a tinta que tem que ser boa e bem diluída. E o outro 1/3 é o pintor que tem capacidade, que é competente para usar os dois anteriores. Sim. Aí fica uma pintura perfeita. Sim. Um bom equipamento, uma boa tinta, um bom profissional. Logicamente, com a diluição correta, com o equipamento correto. Eu vi um pintor uma vez e falei, pô, ele tá aplicando com primer com pistola 1.3, aí eu afino mais. Bom, ele tem que dar 2, 3 camadas. Sim, ainda então, assim não consegue o acabamento. Não consegue. E perde um tempo danado. Se ele usa o equipamento correto, pistola 1.7, o que acontece? Uma demãozinha ele consegue fazer, fechar direitinho e fazer o serviço. Sim, e não compromete. E não compromete. Lógico que ele vai afinar mais, depois mais diluente, já vai comprometer a formação Sim. química, eu acredito. Exatamente. Né? Esse aqui é o problema. Então, quando nós estamos lá em confecção de um produto, assim eu falo, como nós, como qualquer outro fabricante, vamos estar sempre olhando o final como a gente recomenda. Então, é recomendado no mínimo 1.7, de 1.7 para cima. Sim. Aí a gente tem uma vazão bacana para um primer. Né? Partindo da tinta, o que vai acontecer? A mesma coisa, vamos trabalhar aqui. No caso do primer, só voltando um pouquinho, me recordei de uma situação aqui. Você trabalha com 1.3 ou 1.4 que seja. Aí ele aplica um primer, o primer tem que ser um acabamento, pessoal, igual à tinta. Ele tem que ter um acabamento final igual à tinta. Por quê? Se nós temos uma parede com um reboco, a gente tem uma uniformidade melhor. Se a gente tivesse que lixar essa parede, ficaria muito melhor do que lixar com um chapisco. Sim. Então não é diferente com o primer. Você tem produtividade. Se você aplicar o primer de uma maneira correta, do acabamento correto, você vai trabalhar menos. Que você tem uma superfície adequada para aplicar tinta. Então ela está mais regular. Quando você tem aquilo totalmente irregular, né? Então é a mesma coisa quando a gente tá dando treinamento, até brinca, o pessoal dá bastante risada com isso, mas é verdade, eu preferiria lixar um reboco do que um chapisco. Então, para você ter esse acabamento, você precisa estar com equipamento que tem que ser o recomendado, que é um 1.7. E a diluição correta. Exatamente. Para você não ter tanto trabalho Sim. na lixa. Exatamente. Porque é uma perda de tempo na oficina. Aí só vem acarretar a não produtividade, Exatamente. Que esse não é o ideal. Quando a gente fala de uma pistola dessa para tinta, mesma coisa. Pessoal, pistola é uma coisa que se você manter ela limpa, principalmente a capa, né? Quando você trabalha com a capa de ar, tá? Toma muito cuidado, porque eu já peguei bastante, o pessoal perde muito a pistola, que eles tiram isso aqui e coloca dentro. Sim. E aí, descuidando, a pistola cai, bate o bico. Perdeu o bico, você vai ter que trocar o conjunto, bico, agulha, entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Porém, você tirou ali na sua bandejinha, limpou, tá tudo ok, principalmente verniz também, que o verniz, ele né, como é um produto catalisado, assim como o primer, ele, quando ele seca, ele fica numa parede dura, então com a resistência maior. Então limpa bem bacaninha ali, coloca ele de novo, pronto, ela está pronta para usar. Você vai usar ela, vai ver como é que tá, coloca um pouquinho de solvente, dá uma esguichada, você vai ver o leque. Você viu o leque, tá ok, né? Não precisa você ficar, rapaz, aí o que acontece? Muitas vezes o pessoal carrega a pistola e já vai pro carro. Sim. Quando ele chega lá, ele percebe que não tá legal. Que não tá legal. E aí retorna de novo. Então já faça isso antes, pessoal. Já dá uma olhadinha que se você fizer assim, você já vai... Quem conhece o equipamento, tá, o dia a dia utilizando o equipamento direto, você conhece a pistola que você está utilizando e você sabe quando ela... Você bateu ela aqui, você já sabe como que tá o leque. E aí vamos fazer uma aplicação. Nós aplicamos também a tinta ali e fizemos com essa pistola, acho que nós fizemos um prata, se não me engano. Acho que foi prata com essa. Não me recordo exatamente agora de cabeça. Acho que é um prata. Mas vocês vão ver no vídeo depois, vocês vão ver lá. Aí vocês conferem. E fizemos a aplicação de um prata e aplicamos um verniz alto sólido, né? Aplicamos o HT50. Com essa daqui, acho que foi um prata saga, se não me engano. Não é isso? Um prata saga, fizemos uma aplicação. O caimento do prata também, ele precisa, você
fica ali, às vezes fica com uma aplicação mais seca, ou com uma pistola que não está tão bacana em questão de leque, que seja. Não, você vai aplicar um poliéster, pessoal, você tem que aplicar um poliéster ali de semi-úmido para o molhado. Okay? Essa é uma aplicação correta, porque o alumínio ele não vai cair em pé, ele vai cair e a resina, até que ela se evapore, ela vai deitar o alumínio. Exatamente, então aí você vai ter uma cobertura do prato. Porque se ele cair assim, imagina a cobertura que tem um alumínio assim e um que cai deitado. Exatamente, ele vai deitado, vai deitar as folhas ali e ali você vai ter uma cobertura que não tem nem comparação, né? Na realidade. Então geralmente você vai aplicar a primeira demão, Diego, aplique assim. Eu vou fazer um retoque, aplique, cubra o primer que você tem para cobrir ali, a peça, né, ou uma troca de peça que seja. Você aplica esse prata ali, né, deixa ele evaporar, evaporou, você entra com a segunda demão, às vezes dá uns 10 minutinhos aí. Se não ficar mapeado, né, se for aplicar direto. Exatamente. E a mesma coisa da questão do leque. Se você tiver um leque com defeito, você vai ter faixa, você vai ter o alumínio grosso, né? Às vezes fez uma aplicação, tá bacana, mas quando você olha não tá igual o original, tá aquele alumínio maior, né? Aquela gotícula maior. Então toma muito cuidado com isso, né? E aplique ele dessa maneira. Como que eu fecho? Você vai fechar um prata, não tem como você fechar um prata de maneira molhada, que a gente fala. Você vai aplicar ele mais seco. Então você vem com ele mais seco. Se você estiver alongando o retoque ou fazendo uma abertura que seja, aí você vai trabalhar com ele seco por cima, sem problema nenhum. Dali para lá, depois da cobertura, ele não vai cair mais desorientado. Essa é a ideia. Só falando, às vezes o leque não está perfeito, eu já vi um cara numa oficina fazer o seguinte: ele estava aplicando, aí ele percebeu que o leque não estava legal, estava saindo mais tinta de um lado que do outro, mais em cima do que embaixo. Ele percebeu que ele não tinha feito uma limpeza correta aqui no espalhador. O que que o rapaz fez? Pegou aqueles araminhos benditos na oficina lá, que é de limpar bico de solda, e cutucou aqui esses buraquinhos aqui, para poder limpar, para abrir melhor o leque, para ficar legal. O que que acaba acontecendo? Esses espalhadores são furados dentro de uma sala climatizada, perfeitinho, para não ter o quê? Para não ter diferença dos furinhos, para quando sai o ar aqui, sai perfeito dos dois lados. Se você for um lado maior que o outro, obviamente sai mais ar de um lado que do outro, você entorta o leque. Então jamais faça aquilo. A gente recomenda sempre que você pegue um pincel, da marca que você quiser, normalmente tem as cerdas longas, corte ele no meio, fica mais durinha a cerda, você molha no solvente e bate aqui no lugar que ele não vai danificar nenhum furinho daqui, vai limpar perfeito. Lógico, assim que terminar de usar. Por quê? Porque assim o que vai acontecer? Vai limpar certinho e não vai dar problema numa segunda aplicação, ok? Esse é o modo correto de se limpar isso aqui. Aí você não vai ter problema, ok? É que exatamente isso. No caso do verniz, a gente pega bastante, né? Eu que estou sempre lidando diretamente com o equipamento, a gente pega bastante isso daí em campo, no seguinte de que, pessoal, geralmente é no verniz. O verniz é o grande vilão no caso de uma pistola dessa. Por quê? Porque o verniz, depois que ele seca, ele tem uma dureza maior do que uma tinta poliéster. Isso, exatamente. Um poliuretano, por quê? Porque ele é catalisado, né? Então, você, na hora que vai limpar ele, depois dele seco, você tem uma dificuldade maior do solvente atacar ele, né? Diferentemente de uma base poliéster. Então, acabou de utilizar, pessoal, a primeira coisa que faz, vai lá e já limpa essa capa de ar, para você não ter problema com isso. Se você, na pior das hipóteses, obviamente, rapaz, entupiu, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar fora? Não. Cuidado, pegue uma agulha ou o que seja e tire só, para você não mexer justamente que nem o Vitorino falou, no diâmetro. Então não adianta você ir lá, rapaz, eu vou pegar qualquer, às vezes você pega um arame de solda, de MIG, o pessoal conhece bastante, né? Pega aquele arame, só que o diâmetro é bem maior, e aí ele força, e aí você vai abrir o diâmetro. Resumindo, você não vai ter mais aquele leque que você tinha, né? Então às vezes ele vai ficar meio torto, às vezes ele começa a soltar mais em cima do que embaixo, e assim sucessivamente. E aí perdeu o equipamento na qualidade que estava. Tudo bem, você vai comprar um reparo, mas aí tem um custo, bom, enfim, não é produtivo fazer esse tipo de coisa. Então toma muito cuidado, pega ali uma coisa bem fina, que seja o mais fino possível
do diâmetro ali para você fazer essa limpeza. Fazer a limpeza em volta, isso, claro. Né? Mas a melhor coisa que tem, acho que é mais fácil você prevenir do que remediar. Exatamente. Então limpe antes, sempre. Que aí você não tem problema, não mexeu, não alterou 1 milímetro do diâmetro ali, tá tranquilo. Vai ter sempre o equipamento ali a longo prazo. Eu tenho um equipamento desse daqui, de lançamento na época, sei lá. Uns 3, 4 anos desse. Por aí, uns 3 anos. Você já teve oportunidade, já viu ela trabalhando. Quem já fez treinamento comigo já viu esse equipamento trabalhando também e tá normal. E trabalha, viu, gente? Parece que não, o pessoal pensa, o técnico, não. Ela trabalha frequentemente, a pistola. Mas é questão disso daí. Às vezes o pessoal chega, brinca comigo, Vitor. Rapaz, quanto tempo você tem essa pistola? Quando eu falo que ela tá ali trabalhando, eu acho que tem de 3 para 4 anos aí, eu falo, não, isso daqui tá trabalhando. Mas cara, é que você terminou, né? Quantas vezes o pessoal que já fez treinamento comigo aí já viu também bastante. Eu acabei o treinamento ali, estamos ali batendo papo, ou tá eu, ou tá um dos meninos que tá auxiliando. A gente está sempre cuidando disso daí, ou a minha, ou a dos meninos também, independente. Tem que cuidar do equipamento que usa, né? Porque senão você usa por pouco tempo. Sim. Tudo é assim, né? Exatamente. Há um desgaste prematuro do equipamento, né? E aí compromete a performance do produto Exatamente. também, independente do produto que você esteja utilizando. E outra, você vai ter comprometimento. Você está numa oficina também com equipamento sujo, equipamento mal cuidado, até o dono do carro fala, pô, se ele cuida mal do equipamento que ele usa, quanto mais do meu carro, né? Sim. Já é alguma coisa também quando eu vou numa oficina, lógico, a gente sempre tem um carro raladinho, encosta em algum lugar, você chega no estacionamento. Não é bom, mas faz parte. No supermercado, o cara vai, bate a porta, tem que arrumar. Sempre quando você chega para arrumar, você vê um pintor com um revólver tudo sujo. Tudo, nossa, que dá até nojo de olhar para um revólver daquele sujo e falar, pô, se o cara não cuida do revólver dele, vai cuidar do meu carro. Então, é um cuidado que a gente deve ter também, porque um bom profissional cuida do próprio equipamento, é claro. Mas é isso daí. Então, Diego, nós aplicamos, vocês aplicou com os 2 equipamentos, usando tinta e verniz. Sim. O que você achou da 1.3? Porque tem algum questionamento às vezes, o pessoal fala, talvez 1.4 é melhor. Não, hoje, até a grande maioria, eu acho que hoje, tem utilizado mais 1.3, né? Pela questão da otimização. Eu acho que ela é melhor, ela se encaixa melhor para você trabalhar com poliuretano, para você trabalhar em ambos, trabalhar com um acabamento bacana em tinta, poliéster. Tinta HS, que hoje é mais então, também. um tinta, né? Porque a viscosidade, ambas delas, são muito parecidas. Então, quando você trabalha com um produto, outra coisa que é até interessante, né? Vou pegar esse gancho, vou explicar ali sobre alguma questão de regulagem, que até uma grande incógnita, o pessoal sempre pergunta, né, sobre essa questão de regulagem de equipamento. Mas, voltando, o que acontece? Você tem a possibilidade de trabalhar com 1.3 em qualquer um desses mundos de acabamento. Então você trabalha bem com ela numa tinta poliuretana, né? Você trabalha bem com a tinta poliéster e com o verniz. Então, tanto baixo, médio, sólido, que seja. Você consegue trabalhar com ela com um acabamento bacana, né? Você consegue fazer a textura que você precisa com uma tinta mais fina, vamos pensar assim, o alaranjado um pouco mais acentuado, dependendo da montadora, dependendo, né, do esquema de trabalho que a gente vai estar elaborando, que a ideia é justamente essa, é conseguir imitar dentro daquela reparação o acabamento de acordo com o veículo que você está trabalhando. Então você vai fazer um carro liso, né, com ele alaranjado, né, vai ficar... Dependendo do fabricante, ele é mais ou menos alaranjado. Alaranjado que a gente fala que é justamente essa textura. E essa regulagem você faz como essa regulagem? Essa regulagem, o que acontece? Esse daí também é um mito. Eu vou pegar a pistola aqui. O que acontece? O pessoal muitas vezes pega uma pistola e padroniza. Não é que é errado, é certo, pessoal, tá? Mas é bom para entendimento. Pega uma pistola dessa daqui e fala assim, ó, é 2,5. Pistola tem que ser 2,5 de vazão. Então a gente fecha ela aqui, dá 2 voltas e meia e vamos tocar a vida. Só que o que acontece, pessoal? Cada equipamento tem sua particularidade, assim como cada produto que você esteja utilizando tem a sua particularidade. Então, você está utilizando uma pistola que, de repente, 2,5,
não vai chegar no acabamento que você quer. Vai ser 3 ou 1,5. Então você tem que conhecer seu equipamento. Sim. Você tem que achar a melhor maneira de utilizar. Quem fez, volta a dizer, né? Quem fez treinamento já comigo vê que eu não consigo nem... então, para mim é o dedo. Não uso. Não costumo. Não costumo. Eu, particular, pessoal, não costumo. Eu tô certo? Não tenho problema nenhum com isso, mas eu gosto de regular, também não vejo problema algum. Só que o que acontece? Primeiro, olhe o produto que você está utilizando, o equipamento e tenta se adaptar, porque é o que eu costumo dizer, quando você troca um equipamento, você leva um tempo, os pintores aí sabem bem do que eu estou falando. Às vezes você faz a primeira pintura, é difícil você se adaptar nele de primeira, ainda que, às vezes é o mesmo equipamento, eu tenho uma dessa e compro uma nova. Então, às vezes a própria mola um pouquinho exatamente, eu preciso sentir o equipamento. Então, eu pego a primeira pintura, a segunda, na terceira eu já estou indo embora. A mesma coisa que nem quando a gente pega um verniz. Quando eu faço uma troca de verniz, estou usando um verniz da marca X, ou até mesmo da mesma marca, um alto, médio, sólido, que seja, eu vou usar um Y. O que acontece? Eu levo um tempo para eu se adaptar e sentir aquele produto. Exato. Se ele escorre com mais facilidade, se não, se eu entro já molhando eu consigo um acabamento do jeito que eu quero ou não. Isso daí é a mesma coisa do equipamento. Então o equipamento, se eu pegar essa, pintar e pegar aquela ali, levo um tempo para eu estar 100% adaptado, né, com isso. Então não leve isso para a vida. Primeiro olhe o equipamento. Tenta você fazer essa regulagem, você sentir o seu equipamento, sentir o seu produto, adequar o dois, equalizar, vamos pensar exatamente. Assim, equalizar com você que é o profissional. Porque existem 3 coisas, que nem o Vitorino falou. Eu preciso agregar equipamento, produto e profissional. Porque uma vez eles me fizeram essa mesma pergunta, não sei se foi uma palestra que eu fiz ou se tivesse, não lembro. Por que eu não posso usar 2,5 para todo mundo? Porque é coisa mais simples, porque se eu coloco 2,5, 2 voltas e meia para um profissional, para ele ficou perfeita a pintura, porque ele tem uma velocidade de pintura. O outro profissional com a mesma regulagem vai ficar um pouco diferente, ele pode escorrer ou ficar mais alaranjado que o outro. Então depende muito de profissional para profissional. Os dois são profissionais, só que um se adapta mais rápido, o outro um pouco mais lento, um pouco leque mais aberto, um mais fechado. E às vezes eu pego um produto, às vezes em viscosidade, pessoal, se eu pegar um alto sólido, uma catálise de 2:1 aí, 15% mais ou menos de diluição, e se eu pegar um médio, que é 5:1, sem diluição, quando eu colocar ele no copo fora, às vezes eles vão dar a mesma viscosidade, o mesmo tempo de fluidez, só que eu tenho resinas diferentes. Então o caimento deles são diferentes. Então por isso que eu estou falando, é exatamente isso. Eu preciso que o profissional tem que sentir o produto que ele está utilizando. Por quê? Porque aí ele vai agregar ao acabamento que ele precisa. Mais alaranjado, menos alaranjado, fininho, né? O pessoal de restauração gosta sempre de deixar o mais fino possível, né? Para dar profundidade. Já quando a gente vai fazer um reparo, né? De uma colisão, alguma coisa, a gente tem que imitar muito mais a textura que está naquele veículo, para não ter essa divergência. Então, isso está relacionado ao equipamento e o profissional com o produto. Não tem como, entendeu, pessoal? Porque se eu rotular 2,5 aqui, às vezes para uns vai ficar fantástico, para outros não vai. Falar, não deu certo. Não deu certo. O equipamento não é legal. E fui bem catastrófico. É apenas uma questão de regulagem. Exatamente, é questão de regulagem. Mas isso tudo vocês vão estar vendo no vídeo que vai subir segunda-feira, só lembrando de novo. E hoje já está subindo, já vão poder ver hoje. Terminando a live que vocês já vão poder estar vendo isso. E se você que chegou agora também, liga para um amigo aí, dá um toque para ele, se quiser fazer pergunta, a não ser se já tem algumas aí. Tem várias pessoas na sala já, tem algumas perguntas, vamos tentar responder alguma aí, Diego, vamos ver? Vamos. Tirar alguma dúvida? Uma coisa que eu, só um pouquinho, Silvio, eu costumo dizer o seguinte, não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta. Toda dúvida, ela tem que ser sanada. Às vezes um cara que está do seu lado tem alguma dúvida, faça a pergunta. Por favor, não fique com dúvida. Pergunte, qualquer um, nós estamos aí. Peça de reposição. Muita gente perguntando sobre peça de reposição. Sim, algumas pessoas perguntando de peça de reposição.
A Unimpel tem todas as peças de reposição de todos os equipamentos que ela comercializa. Para dar um exemplo para vocês, tem uma pistola 866 HVLP, que a Unimpel já deixou de fabricar fazem 8 anos, 8 para 9 anos. Nós ainda temos peças de reposição, bico, agulha, capa, cone, mola, válvula, tem todas as peças de reposição. Todos os equipamentos têm, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Explicação entre a diferença entre HVLP e LVLP. Bom, por exemplo, a 410. Você quer responder? Eu respondo, posso. A HVLP, gente, ela trabalha com economia de ar, ok? Desculpa, economia de tinta. Ela economiza uma média de 30% em relação a uma convencional, ok? Então ela vai economizar tinta. Uma LVLP economiza também ar, porque ela trabalha com baixo volume e baixa vazão. Então, além dela economizar a tinta, economiza ar também, porque ela vai trabalhar com 8 pé cúbicos de vazão por minuto, não 10 como a HVLP. Porém, tem um problema, ela é um pouco mais lenta. Se ela trabalha com uma atomização, com menos libra, com menos vazão, você vai ser mais lento na passada. Então você tem que decidir se você quer economia só da tinta ou da tinta e também de ar. Que a eletricidade, teu compressor vai trabalhar menos vezes por dia, vai ligar menos. Mas aí você tem que avaliar se você prefere ter uma produção mais rápida ou uma economia, porque a tinta e a eletricidade é mais cara, só por isso. Agora a diferença de acabamento, depois do serviço pronto, é o mesmo, tá? Só o tempo de uma LVLP que demora um pouquinho mais. Eu vou falar como pintor, vocês vão ter um pouco de dificuldade para acertar ela, tipo num verniz. Ela vai te dar, como pintor, eu já fiz, isso. Você tem um pouco de dificuldade de se adaptar com aquele, a gente que trabalha com HVLP sofre um pouquinho. Com a LVLP que é mais lenta, né? Pra tinta não, pra tinta ela se comporta, dependendo da cor, até melhor. Se for sólida, né, ela tem uma vazão, dá uma... Agora, mais rápido, isso, né? Quando a gente vai pro verniz, a gente sofre um pouco mais. A gente tá acostumado, eu falo porque eu, particularmente, eu senti a diferença nesse sentido. Um pouco mais, né? Então quem pegou uma pistola dessa leva um tempo a mais, presta bastante atenção no seu equipamento para a questão de adaptação, entendeu? Estou pedindo para dizer quais são os modelos que estão aí na mesa. Esse modelo nós temos o que foi usado na pintura, que nós temos, que eles vão ver a partir daqui a pouco. Nós usamos a MP 250, 1.7 com aplicação do fundo primer. Usamos a MP 600, a 600 tubos, né? 600 e 610, tanto para tinta quanto para verniz. Sim. E a MP 560, que foi usado também para tinta e verniz também, como vocês vão poder ver, foi pintado com vermelho... Vermelho Alpine. Vermelho Alpine foi aplicado com modelo 560. E também o verniz. Então nós aplicamos o verniz com os dois equipamentos e a tinta também. Ambas com bico 1.3. Como faz para comprar pistola? Muita gente perguntando também isso. Para comprar pistola de pintura, a Unimpel tem uma política desde 2000, que foi a fundação da Unimpel, de não vender para consumidor final. Porque nós temos nossos parceiros lojistas a nível de Brasil. Então vocês vão encontrar a pistola Unimpel nas melhores lojas de tintas a nível de Brasil. Toda loja de tinta que vende bons equipamentos, tem vários no mercado, também trabalham com pistola Unimpel. E vocês podem estar procurando, se tiverem algum problema ligando na Unimpel, a gente pode fornecer o revendedor da gente mais perto de vocês. Qual a melhor pistola para tinta poliéster e o tamanho do leque ideal para isso daí? Também não tem, é justamente por isso que nós fizemos as aplicações com ambas, foi justamente para não ter atrelar essa daqui trabalha bem com isso ou com aquilo, as duas trabalham nos dois, né? E o que acontece? Não tem uma regra também para um leque, eu tenho que ter um leque, ele não vai dar o que, uns 15 centímetros mais ou menos? Perfeitinho, dá de 22 a 25 no máximo. É isso, exatamente. Dali para lá, ele vai começar a distorcer. Vai distorcer, ele vai distorcer. Segurar a ponta. Né? Isso, então o que vai acontecer? Você vai ter um manchamento. Principalmente se for uma metálica, você vai ter um manchamento. Então, tipo assim, ela vai estar ali nos 20. Vamos pensar aí. Eu acho mais correto, 20 a 22, né? Vamos pensar ali até uns 20 ali, ela batendo nos 20 ali, você tem uma otimização legal de aplicação.
Entendeu? Então... As duas têm isso, né? As duas têm. Não tem como falar, assim como tem outras também que nós temos, muito próximo. Temos a 260, que é muito próximo, mas nessa aplicação não foi usado. Utilizado. Mas é isso. Então, se eu tenho menor, é o que eu estou falando, é o equipamento. Se eu tenho menor, é um problema? Não, não é um problema. De repente eu não tenho 20, mas eu tenho 15, que nem eu falei. Aí depende do... Você vai ter mais tempo de pintura. Exatamente. Vai demorar um pouco mais para fazer o mesmo serviço. O mesmo serviço. Mas apesar que tem pessoas que usam 105 para pintar capô. Sim. Porque ela tem um leque quase de 16, 17 centímetros. Então, é o que eu Aí se aproxima dos 20 que o pessoal normalmente usa. E é uma pistola de pequeno porte. Pistola para retoque, canequinha pequena, de 100, 160 ml. Sim, eu já peguei várias vezes aí o pessoal utilizando. Só de retoque, eles fazem pintam um capô, pintam um paralão. Acontece também isso. Para 560, qual que é o compressor indicado? Quantos pés? De 10 pés cúbicos. Porque ela gasta 10 pés cúbicos. No mínimo, né? No mínimo, pessoal. Tem pergunta sobre aerógrafo também chegando aqui. Compressor para aerógrafo, qual que você recomenda, Torino? Nós temos um compressor específico para aerografia, né? Tem no nosso portfólio, vocês podem estar olhando, temos 2 modelos, né, de compressorzinho para aerógrafo. Agora, se você vai usar um compressor grande para aerógrafo, obviamente você vai ter que usar um filtro para conseguir regular certinho a pressão que vai no aerógrafo, senão você vai estragar a válvula do aerógrafo. É aquela história. Cada equipamento tem a sua pressão correta e a diluição da tinta. Você tem que usar o filtro regulado certinho com a pressão para o aerógrafo. Não é proibido usar um grande, só que você vai ter que regular com a pressão 10, 12 até 18 libras, que às vezes é usado dependendo da viscosidade da tinta que você vai usar. A MP 260 é boa para aplicação de verniz? Sim. Sim, é o que eu falei, exatamente. É que se a gente fosse fazer aplicação e tal de todos os produtos, nós íamos, de todos os equipamentos, ia ficar bastante tempo. Mas sim, não tem problema. Você pegou ela na configuração 1.3, 1.4, amigão, vai trabalhar tranquilo, sem problema algum. E para a gente fechar, tem uma pergunta que é um pouco difícil. Qual que é a melhor pistola da Unipel? Melhor pistola da Unipel? A gente já fez essas perguntas aqui dentro para os funcionários, às vezes o Diego, tem outros técnicos que às vezes vêm também falar. Uns preferem MP 560, né? Adoram, o leque é legal, a configuração de leque, a empunhadura dela, o designer dela, a cor, não sei o quê. Outros falam, pô, mas essa daqui já estou tão acostumado, ela parece que ela é mais fininha, se adapta melhor na minha mão. Poxa vida, mas por que a caneca é diferente? Não. Depende do tamanho da mão do sujeito, né? Um cara grandão, assim, um cara que tem 1,90 m, ele vai preferir essa aqui que tem uma empunhadura um pouco mais firme. Ela não é tão fina, não é tão slim na mão, né? Então ela vai ficar melhor na mão dele. Essa daqui, como eu sou praticamente juiz de futebol de botão, tô um pouquinho mais, é uma mão menor, então eu particularmente prefiro a MP 610. Mas eu já vi pintura e já pintei também aqui no nosso centro de treinamento com essa, achei excelente acabamento. Então eu acredito, sou suspeito de falar, né, porque eu que vendo equipamento, mas assim, eu acho tão boa a 260, a 610 e a 560. São 3 excelentes equipamentos. É uma questão de preço uma da outra só, ok? Mas as 3, eu acho, são excelentes equipamentos. Trabalham, cada um é que nem, às vezes é a questão da empunhadura, né? Mas todas elas aí trabalham. Às vezes a pressão da mola nova, então a pessoa se adapta bem, mas hoje eu vi várias pessoas falando, comparei com A, B, C, daí com outras pistolas, o cara pagou 3.500, 4.000 reais, falou, só perdi dinheiro, porque ficou perfeito, pintura legal, show de bola, verniz que é legal, configuração perfeita. Hoje eu recomendaria um MP 560, porque é o lançamento, né? Há pouco tempo que a gente fez esse lançamento, e é um equipamento show de bola, equipamento não, que nem diz o meu gerente de vendas, o Biratã, não fica devendo nada para as mais caras em termos nacionais ou importadas, entendeu? É um equipamento show de bola. O pessoal está perguntando sobre treinamento, que agora com a pandemia deu esse... Os treinamentos a gente andou cortando um pouco o treinamento, tanto para assistência técnica,
quanto a treinamento interno em lojas. A gente está esperando alguma resolução do nosso governo, do nosso prefeito, para abrir mais isso, mas a gente pode estar divulgando nas redes sociais aí. Assim que abriu a pandemia, estamos aí na faixa amarela, né? Vamos ver se fica verde, porque de amarelando tá meio esquisito. Vamos ver quando ficar uma faixa verde aí, que a gente já possa estar fazendo o treinamento, a gente vai estar divulgando aí. Para nós lá também, é que, tanto que para nós é até uma, né, é novo esse formato, né? E para nós também tivemos que interromper tudo que tinha aí nesse momento, né? Seguramos. Vamos ver agora, tudo depende de como que as coisas vão andar, né? Espero que volte o mais rápido possível, que a gente também, que trabalha em campo, sente falta disso, né? Gostoso, a gente tá falando com aquela galera, né? É muito bom. É muito importante gostoso, isso, é produtivo, acho que seja, né, mais produtivo. Então, no momento, a ferramenta que a gente tem é isso. Tá passando aí via as lives, né? O pessoal vai passar os vídeos aí e a gente vai bater no isso aí, velho. O pessoal tá aí, nós vamos subir o vídeo aí, rapidinho, vocês podem estar acessando, podem estar entrando em contato tanto com a Brasília, com o Diego aqui, quanto na Unimpel. Fiquem à vontade para estarem ligando, tirando alguma dúvida. A gente agradece vocês estarem aqui, a paciência por ouvir dois sujeitos aí que parecem adestrador de papagaio, né? Falamos pra caramba. É isso aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Deus abençoe. Valeu.